Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Professor Leonardo Gonçalves Vieira, vamos para a nossa aula do dia aí. Hoje vamos falar sobre eras geológicas, né? Essas eras geológicas nada mais são do que uma tentativa do homem aí de montar uma cronologia, né? Um processo histórico da evolução da Terra, de quando ela se formou até os dias de hoje. Ela passou por várias alterações, né? Então as eras elas tentam mostrar quais foram os principais acontecimentos, principais eventos de quando a Terra se forma até os dias de hoje, certo? E aí quando a gente fala dessas eras, a forma de você obter a história desse processo da Terra aí é analisando a geologia, né? Analisando o estudo aí das rochas, que por meio dessas rochas nós conseguimos datar aí eventos históricos, tá? E aí dentro da divisão das eras, nós temos algumas possibilidades de período de tempo. Então nós vamos trabalhar com era, tá? Que são períodos de tempo que são medidos, nós conseguimos medir esse período de tempo. A gente vai para o éon, são períodos de tempo que nós não conseguimos nem medir basicamente o tamanho desses períodos. Então nós trabalharemos com os períodos aqui Arqueano e Proterozoico, falaremos sobre esses dois aqui, que no caso seria o Arqueozoico e o Proterozoico, falaremos sobre os dois. Depois Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, é assim que a gente vai dividir, tá? Eu não vou entrar nessa divisãozinha aqui basicamente, a não ser aqui na Cenozoica, que a gente vai dividir terciário e quaternário aqui, tá? Então primeiro aqui, Arqueozoico e Proterozoico, depois Paleozoico, Mesozoico e no Cenozoico a gente divide aqui, certo? Com os principais eventos, com os principais acontecimentos, beleza? Bom, então como eu disse, essas eras, elas culminam em uma tentativa, né, de estabelecer uma cronologia histórica. Nós vamos começar com os dois períodos anteriores, né, que seria então o Arqueozoico e o Proterozoico, ou Arqueano, que a gente viu aqui, e o Proterozoico. Os dois aqui formam o que nós chamamos de pré-cambriano, tá? O pré-cambriano então vai começar mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, que é quando a Terra era ainda em processo de formação, né? Se forma lá uma grande bola de fogo e o calor tá de matar. Mentira. Esse pré-cambriano aí, então vai compor Arqueozoico e Proterozoico, certo? Esse processo aqui, já tinha a Terra basicamente vinha se resfriando, ganhando novas estruturas, porque ela era, como eu disse, uma grande bola de fogo. E o calor sim era de matar, né? Não tinha nem vida na Terra nesse período. E aí você tem um resfriamento que vai de fora para dentro. Então começa a resfriar por fora. Essa camada começa a se resfriar, começa a ganhar novas estruturas com a diminuição da temperatura, tá? E aí você começa a ter então a formação dos primeiros continentes, que é aquele magma, aquele material incandescente que se resfria, vai dando origem à superfície, completamente diferente do que nós temos hoje, né? Mas já começam a dar origem às primeiras estruturas rochosas, já começa a separar o sólido do líquido, tá? A estrutura rochosa da água e tal. Você vai ter aqui as primeiras formas de vida muito básica, muito elementar. Lá na biologia você vai lá e você vai ver as primeiras formas de vida mais simples e mais básicas que você tem. No Proterozoico você vai ter formações aí metamórficas de minerais metálicos, ou seja, grande parte dos minérios de ferro do mundo, inclusive do Brasil, datam aqui. Então quando você fala, o Brasil é um país muito rico em recursos minerais. Por quê? Porque uma parte do nosso território vem de formação lá do período lá da era do éon, né, pré-cambriano. Então, grande parte das jazidas mundiais de minerais metálicos foram formadas aqui nesse pré-cambriano. E aqui há a divisão também no Proterozoico das formas de vida animal e vegetal, ou seja, aqui a vida muito simples, muito elementar, ela começa a se evoluir, né? Começa a avançar, e você começa a ter as divisões já aqui das formas de vida animal e vegetal, tá? Depois do pré-cambriano, a gente vai entrar aí na Paleozoica. Nessa era Paleozoica, você vai ter a Terra continuando a se resfriar, se resfriando, até que vão surgir aqui as primeiras calotas de gelo. Não são as mesmas de hoje, tá? Porque ela esfriou, depois ela esquentou de novo, depois ela esfriou de novo, então não são as mesmas calotas, mas aqui houve um resfriamento
para criar a primeira vez aí gelo na Terra, um processo de resfriamento contínuo, tá? Você vai ter aqui aparecimento das primeiras florestas e a vida na superfície, porque a vida surge nas áreas oceânicas, tá? E essas florestas aqui, elas são muito importantes porque elas surgem nessa Paleozoica, se desenvolvem, crescem e tal, só que depois essas primeiras florestas, elas vão ser muitas vezes sedimentadas, elas vão ser compactadas, criar muito sedimento em cima delas, e muitas vezes essas primeiras florestas aqui, ó, que deram origem lá na próxima era ao petróleo. Lembrando que o petróleo é de origem orgânica. Então essas primeiras florestas, acredita-se que elas deram origem em grande parte ao petróleo que a gente usa até hoje aí, tá? Nessa Paleozoica você tem também as formações carboníferas, ou seja, formam-se aí bacias de carvão mineral, amplamente utilizado pela indústria para gerar calor e tudo mais. E na Paleozoica você tem a Pangeia. Então, Paleozoica, Pangeia. O que é a Pangeia? Quando você tem essa estrutura aqui, lembra lá, ó, todos os continentes estavam juntos. Então, toda essa massa laranja, essa massa continental, nós chamamos de Pangeia, certo? E aqui esse único oceano, a gente coloca aqui, pode ser o nome de Tétis ou Pantalassa. É um único continente, Pangeia, ou um único oceano, Pantalassa. Beleza? Depois, na Mesozoica, vamos seguir aqui, ó. Paleozoica, Pangeia. Mesozoica, meio. Ou seja, a Pangeia, aqui, ó, na Mesozoica, ela vai se dividir ao meio. Tá? E aí, quando a Pangeia se dividir ao meio, vai surgir aqui a parte norte, que seria a Laurásia, e a parte sul, que seria Gondwana. Separou aqui em duas grandes estruturas, então separou ao meio, né, basicamente na Mesozoica. Só que essa separação não parou, né, ela não parou até hoje, na verdade. Os continentes continuam se afastando, tá? A gente fala daqui a pouquinho sobre isso, mas por enquanto, Laurásia a parte norte, Gondwana a parte sul aí, tá? Nesse período, como você tem a separação dos territórios, há muita movimentação de placas tectônicas, você vai ter um intenso processo de vulcanismo e uma intensa atividade de efeito estufa. Mesmo antes aí do homem aparecer e surgir e tudo mais, já teve um efeito estufa muito maior na Terra do que nós temos hoje. Existem alguns indícios, alguns estudos que indicam que esse efeito estufa de fato ele é cíclico e que nós, seres humanos, estaremos afetando sim a Terra e causando sim um efeito estufa, mas na verdade nós estamos aumentando um pouco ele, né? Porque naturalmente ele já foi maior e naturalmente é ele que mantém a vida na Terra, porque sem efeito estufa você não teria o calor presente aí para a nossa vida se desenvolver. Então se você aumenta muito o efeito estufa, a temperatura sobe muito, você tem um colapso no sistema. Sem o efeito estufa, a temperatura ficaria muito baixa, você também teria um colapso no sistema. Então ele é essencial, mas sempre é controlado, né? E aqui ele teve uma intensificação bastante grande, a temperatura da Terra aumentou bastante, tá? Surgiram aqui também na era Mesozoica os grandes répteis, né? Os dinossauros e também os mamíferos. Qual que é a importância dos mamíferos? Vamos lá. Os mamíferos surgem aqui na Mesozoica e depois, na próxima era geológica, a gente vai ver a Cenozoica, que vem até os dias de hoje, você vai ter o domínio aí desses mamíferos. Então hoje, os animais que dominam o mundo aí em quantidade e tudo mais são os mamíferos, certo? Bom, aqui na Mesozoica também tem o surgimento do petróleo, não a utilização, né? Só o surgimento do petróleo. E no finalzinho da era Mesozoica, você vai ter ali a extinção dos grandes répteis, a extinção dos dinossauros. Segundo a teoria, aí, um corpo celeste, né, um asteroide, um cometa, se chocou com a Terra, e aí matou vários dinossauros, e aí causou destruição em grande parte da fauna e da flora. Aí muitos carnívoros não tinham alimento, porque muitos herbívoros morreram porque não tinham alimento. Então os herbívoros morreram porque pela falta de alimento, e pela falta dos herbívoros, os carnívoros acabaram morrendo. Existem várias teorias aí, né, da extinção dos dinossauros. Ainda bem que eles foram extintos, né? Tem ossada aí para tudo quanto é lado, mas ainda bem que eles não estão mais entre nós. Confesso que eu tenho um pouquinho de medo desses meninos, tá? Última era geológica.
Entramos aqui na era chamada Cenozoica. E aí na Cenozoica nós vamos dividir, oficialmente a gente divide em duas partes. Oficialmente se divide em terciário e quaternário. Então nós vamos ter uma licença poética aí e usar uma divisão que alguns cientistas colocam, que é uma divisão mais recente, que é a que a gente chama de antropoceno. Mas primeiro, terciário e quaternário, tá? Terciário, você tem de novo o resfriamento da superfície. Lembra lá, ó. Ela era muito quente, aí ela esfriou. Ela esquentou de novo e agora ela volta a esfriar, tá? Aqui você vai ter a formação dos continentes atuais. O que seria a formação dos continentes atuais? A divisão dos continentes. Não estou dizendo posição de continente, não estou dizendo que eles estão aqui no mesmo posicionamento que eles estão hoje, porque os continentes estão em constante movimentação. Por quê? Porque eles estão em cima de placas tectônicas. Tem uma aulinha no canal aí sobre placas, vê lá. As placas se movimentam. Se as placas se movimentam e nós estamos em cima das placas, nós também nos movimentamos. Dá uma olhada nesse sistema aqui, ó. O que a gente chama de deriva continental. Então, tudo junto, todos os continentes juntos, Pangeia. Período paleozoico aqui, ó. Aí depois separou no Mesozoico, tá? Laurásia, Gondwana. E depois dessa separação, ela continuou, moçada, tá vendo, ó? Então, quando a gente fala de formação dos continentes atuais, é só a divisão dos continentes. Só que a movimentação deles continua existindo, tá? Então, é só a formação dos continentes aí, mas não o mesmo posicionamento. E depois a gente entra no quaternário, seria basicamente quase a última aí, né? Ou a última, depende da divisão que a gente faz. O quaternário teria aí as glaciações, aí volta as calotas polares, menores temperaturas na Terra e tudo mais. Surgimento do homem, né? No caso aí o Homo sapiens, não somos nós ainda que surgimos aqui, temos uma evolução. A gente transformar a origem da Terra em 24 horas, nós, homem aqui, nós entramos nos últimos segundos. E nós, o homem moderno, aí, basicamente estamos nos 20 últimos segundos. Tá? Porque aqui a gente volta lá no Homo sapiens. Tá? E você tem também no quaternário predomínio de sedimentação. Ou seja, há desgaste de rocha. Há formações rochosas sendo feitas o tempo todo por sedimentos. Por exemplo, a gente pegar o Brasil, hoje o Brasil, 60% do nosso território é formação sedimentar. Porque devido ao processo histórico, há muito desgaste, sedimentação, intemperismo e tudo mais, isso é presente na estrutura da Terra até hoje. Tá? E o último aí, se a gente puder dividir, seria no chamado antropoceno, que seria uma divisão dentro, basicamente, do quaternário. A gente olhar essa divisãozinha aqui, ó. Opa! Dentro do quaternário, você colocaria aqui o antropoceno, nessa época aqui. Tá? Então, terciário, quaternário, e dentro do quaternário a gente dividiria aqui, seria o último antropoceno, que alguns dizem começou há mais ou menos, cientistas aí, há mais ou menos 10 mil anos atrás, que seria o período aí de grande atuação do homem. É o período onde o homem afeta tanta estrutura da Terra e modifica tanto essa estrutura que alguns cientistas já colocam que é possível determinar uma nova era geológica, tamanha as alterações que nós, seres humanos, fazemos na superfície da Terra. Então seria a época mais atual, é o que a gente vive hoje, era Cenozoica, período quaternário, na época do antropoceno aí. Beleza, moçada? Tudo certo? Dúvidas, questionamentos, só mandar aí. Se inscreve no canal, dá um like, ajuda a gente a manter aí o canal de pé. Beleza, moçada? Aquele abraço, bons estudos, valeu!